Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 6 do 8º ano. E ele traz como temática o fim da escravidão no Brasil, né? Bom, ele vai iniciar lá na página... Vou botar aqui no PET. Ele vai iniciar lá na página 68, ele traz um texto suporte, né? Com o título Liberdade e Liberdade. Então a gente vai ver aí, né, o fim da escravidão no Brasil, né? Quais foram os passo a passo até terminar lá em 1888. Colocando também, para já estar informando para vocês, que o Brasil, infelizmente, ele foi o último, né, a colocar fim nessa relação, né, vergonhosa, que é a questão de escravidão, né? Escravizar outros seres humanos para adquirir recursos financeiros, né? Bom, então vamos lá. Então a gente vai perceber aqui que o texto ele traz todas as respostas, exceto a questão de número 2, né? Questão, na verdade, não é 2, né? Questão número 3. Ele traz questão 1, 2 e 3. Então, só corrigindo aqui, essa aqui seria a questão número 3. Bom, então, na primeira pergunta, ele traz: de acordo com o texto, qual a teoria mais aceita sobre os motivos do interesse inglês em extinguir a escravidão no Brasil? Bom, então, se a gente perceber o passo a passo e o contexto, a gente vai pensar, então os ingleses mostrou interesse em terminar com o fim da escravidão porque eles são bonzinhos. Não, não é bem assim. A gente viu lá o ano passado, no 8º ano, sobre a Revolução Industrial, não é? Aquele novo modelo econômico, né? Um modelo que vai afirmar o modelo capitalista de mercado, onde a produção ia ser com uma velocidade maior do que era feito anteriormente, não é? Ele vai trazer as máquinas para produzir cada vez mais rápido, não é? Então, se você produz muito e coloca na prateleira, o que você tem que ter? Muitas pessoas para comprar. E quem que vai comprar esses produtos? Aquelas pessoas que adquirem algum valor financeiro. Porque aquela pessoa que não tem valor, não tem dinheiro, ela não consegue comprar. E se ela não consegue comprar, por exemplo, imagina um mercado perto da sua casa. Você pôs dentro de um bairro. Aí as pessoas não têm dinheiro para comprar. Aquilo ali é bom para ele? Não. Então a Inglaterra, como um grande mercado que iniciou a Revolução Industrial, o que ela pensava? Gente, esse tempo de escravidão não vira mais não, porque o meu projeto agora é o quê? Todo mundo tem que comprar os meus produtos, que eu estou produzindo muito. Então, se tiver escravos ainda, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir comprar. Então, quem vai comprar é quem? É o senhor de escravo, aquele outro trabalhador, então é pouco, não é? E aqui no Brasil, por ser um país enorme, e foi o último, né? O que vai acontecer? Gente, imagina esse país inteirinho conseguindo comprar nossos produtos, isso aí é lucro. Então vai ser essa pressão dos ingleses que a gente vai ver na questão número 1. Você consegue retirar a resposta lá do texto, né, que é o que eu fiz aqui nessa questão, para a gente estar respondendo a questão número 1. De acordo com o texto, qual a teoria mais aceita sobre os motivos do interesse inglês em extinguir a escravidão no Brasil? Então tá lá. Era um interesse econômico. Ela queria dinheiro, ela não queria interesse social, que ela é boazinha, não quer escravos, em aumentar o seu mercado consumidor. O que é mercado consumidor? Os clientes. Uma vez que sua crescente produção, por que ela produziu muito? Porque ela iniciou a Revolução Industrial e agora eram as máquinas que estavam produzindo. E as máquinas produziam uma velocidade muito maior. Então isso significava o quê? Que ia chegar muitos produtos nas prateleiras do mercado. Então tinha que ter muito o quê? Mercado consumidor, pessoas que iriam consumir os seus produtos. Necessitavam de mais compradores. O fim da escravidão no Brasil iria favorecer o quê? A contratação de assalariados. Você agora não é mais um escravo, agora você é um assalariado. Se você é um assalariado, você tem valor a receber. Se você tem valor a receber, você tem valor para
comprar. É assim que funciona. Bom, possíveis a contratação de assalariados, possíveis consumidores dos produtos ingleses. Como assim possíveis? Porque nem sempre um país vai vender, só não vende importado, e vende também o produto nacional. Porém, os produtos ingleses estavam chegando no mundo inteiro. Beleza? Então essa é a sua questão número 1. Bom, mas os ingleses queriam acabar com a escravidão e o governo brasileiro e a elite brasileira que era dona desses escravos, eles queriam? Não, o que ela pensava a elite brasileira? Principalmente aquelas pessoas que eram senhores de escravos. Gente, eu comprei um escravo, então o escravo para ele era como se fosse uma máquina, não é? Você só dá aquela manutenção básica e ele vai trabalhar até o fim da vida dele, sem receber nada. E o que a máquina faz? Você dá aquela manutenção quando ela está querendo ficar ruim e ela continua trabalhando sem receber. Então você não precisa pagar uma pessoa, todo mês para ela estar trabalhando. Não é assim? Bom, então o que essas pessoas vão falar? Não, eu não quero pôr fim à escravidão. Porém, a gente sabe muito bem que a Inglaterra, como é a grande potência do momento, a gente necessita, a maioria do mundo necessita desse povo, então a gente vai ter que fazer isso de forma lenta e gradual. O que é lenta e gradual? Aos poucos a gente vai indo, mas tentando o mínimo do mínimo do mínimo. A gente vai ver quando foi criar essas leis. Tá lá. Então, um dos primeiros atos dos ingleses, o que eles pensaram? Já que a gente tem que pressionar, então vamos pressionar de verdade. Os escravos vêm de onde? De África. O Brasil, ele pode mandar dentro do território dele, mas fora ele não pode. Ele vai pressionar, o que a Inglaterra pensa? Eu vou pressionar outros lugares. Que vai fechando o cerco até chegar um momento que eles vão falar assim, realmente a gente vai terminar com essa escravidão. Porque olha só a atividade 2. Explica as leis criadas ao longo do século XIX. Olha só, o século XIX está muito pouco. A escravidão no Brasil vai acabar em 1888, então é muito pouco tempo, né? 12 com 132 anos. Então, às vezes, teve gente que tem vó que a mãe dele, a avó dele, já foi escravo, filha de escravo. Olha, você vê, tanto que não está muito tempo lá atrás. Bom, então vamos lá. Explica as leis criadas ao século XIX que determinaram o processo gradual de abolição. Então, nesse gradual a gente pode até acrescentar lenta, porque, vamos lá, eu falo para vocês não se preocuparem com data, porém hoje a gente vai dar uma olhada só para a gente ter uma certa ideia de quanto pouco tempo que foi isso aqui e o quanto que demorou por ser lenta e gradual. Então a Inglaterra colocou lá, agora vai ter a lei, decretou, né? A lei Bill Aberdeen em 1845. Então, olha lá, vai começar a pressão aqui, em leis, né? O que essa lei Bill Aberdeen colocava? Autorizava a Marinha da Inglaterra a apreender quaisquer navios negreiros. O que eram os navios negreiros? Não eram aqueles navios que carregavam escravos? No Oceano Atlântico. Então, você vai lá buscar o carregamento lá em África, quando ele estiver no Oceano Atlântico, a Marinha da Inglaterra, que era muito forte, o que ela fazia? Opa, onde você vai? Vou voltar para trás, a carga está presa. Você não passa por aqui mais. Entendeu? Então é assim que ela fez, 1845. Então ela deu o primeiro passo. Porém, o que acontece? A pessoa que é infrator, né, que vai querer não obedecer isso aqui, ela vai criar outros meios. Né? Acaba que a pirataria, ou então a produção, por exemplo, eu tenho escravos, eu vou colocar eles para ter relações sexuais e vai nascer mais pessoas. Então mais pessoas vai ser escravos, né, que eu posso fazer até um negócio, né, que eles utilizados até como gado, né, o gado vai produzindo e aumentando o seu rebanho. Então era assim que eles tratavam quem? Os escravos. Isso é legal? Não, isso é horroroso a gente pensar numa questão onde outros seres humanos fizeram isso, né, com outros seres humanos. Então vamos lá. Próxima lei, olha só, depois de 5 anos, por isso eu estou falando que é lenta e gradual. Depois de 5 anos, a Inglaterra vai falar assim, não está funcionando muito bem não.
Então vamos criar outra lei. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. O que ela falava? Determinava o fim do tráfico negreiro internacional para o Brasil. Olha, eu ia aprender. Agora, eu quero que tenha fim ao tráfico negreiro. Não quero isso aí. Então, depois de 5 anos, vai olhando, 5 anos. Depois, mais adiante, ela vai criar o quê? A lei do ventre livre. No caso aqui era o Brasil. Então, eles foram pressionando tanto. Olha a data, 1871. Vamos fazer lá certinho, vamos ter uma aula de matemática lá, 1871, começando lá, 1845. Você corta aqui 11 menos 5, 6. Aqui sobra 6, 6 menos 4. Depois de 26 anos, ela vai decretar o quê? A lei do ventre livre. O que é o ventre livre? O ventre da mulher, onde nasce a criança. O que ela pensava? Se não pode vir de África, a gente vai fazer como se fosse rebanhos. A pessoa ia nascendo, o que eu ia fazendo? Ela ia se tornando escrava. Então, o que o governo falou? Não, isso aqui não vai poder não. Isso aqui não. Ah, mas o governo é porque foi bonzinho? Não. Você lembra aquele ditado? É para inglês ver, quando é de mentirinha? É a mesma coisa, é por aqui, ó. O inglês está vendo o quê? Não, agora o brasileiro está começando a fazer o quê? A criar leis para pôr fim na escravidão. Mas olha só, declarava que filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir dessa data eram considerados livres. Pensa, criança nasceu, mas a mãe é escrava. Onde que vai essa criança? Ficar com a mãe, porque ela não tem que amamentar. Depois ela vai crescendo, aonde que ela vai ficar? Na fazenda. Então, quando ela ficava na fazenda, o que ia acontecer? Até os 21 anos, você vai ficar aqui. Se você vai ficar aqui, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você não pode ficar na minha fazenda. Então, acabava que essa criança continuava sendo escravizada. Depois do 21 anos, beleza, se o governo me pagar uma indenização, você pode ir embora. E aí, o governo você acha que vai pagar? Não, né, gente? Então, isso aqui é uma lei para inglês ver. Entendeu? O ditado agora, quando é uma lei de mentira, aí ó, lei do ventre livre. Bom, próxima lei, lei do sexagenário, 1885, 1881, 14 anos depois, e 40 anos depois do início, ou seja, aquelas pessoas que começaram a ter a luz lá no fim do túnel, pensou que, gente, está pressionando, a gente vai deixar de ser escravo. Então, quando ele olha aquela luz lá, o que ele pensa? Nossa, é uma luz, é uma liberdade, a gente vai criar a nossa vida. Era isso? Não, na verdade, era um trem vindo, né, iluminando. Por que ele pensa, gente? 845, já está 1885, ela não é gradual, está indo por partes, porém ela é lenta. Por isso que eu peço para você estar incluindo essa lenta e gradual na sua atividade número 2. Então, o que fala essa lei do sexagenário? Mais uma lei para inglês ver. Porque pensa comigo aqui, ó lá. Libertava qualquer escravizado que completasse a idade de 60 anos. 60 anos, sexo. 60 anos. Ficando este a trabalhar mais 3 anos para o fazendeiro com indenização. Pensa bem, você vai trabalhar a vida inteira com a pessoa, não vai receber, e para você sair, você vai ter que pagar uma indenização para ele. Olha só o estado de humilhação que os negros africanos escravizados aqui no Brasil passou. Então, quando você pensar em cota, não sei o quê, cuidado, vamos estudar, gente, para a gente ver as atrocidades que aconteceram com esse pessoal. Tá lá. Será que o escravo chegava aos 60 anos? E outra, depois de 3 anos, qual que é o valor da indenização? O cara ia falar, não, você vai trabalhar 3 anos. Pensa, será que você vai conseguir? Então o que ele vai fazer? Ele vai forçar a barra até você não aguentar mais, não é? Aí pensa, hoje um idoso, ele trabalha a vida inteira, porque chega aos 60 anos, ele já está com complicações, mesmo ele não sendo escravo,
ele vai receber uma aposentadoria porque não dá conta de trabalhar mais, e esse aqui, para onde que ele vai depois dos 60 anos, se ele chegar? Ele vai conseguir sobreviver na sociedade? Não. E aonde que ele vai trabalhar? Ninguém vai querer pegar uma pessoa de 60 anos, né, para trabalhar. Na verdade, ele que tinha que ganhar uma indenização para ele viver a vida inteira, né, para ele curtir o resto da vida dele, visto que ele foi, né, olha só, 60 anos explorados, né, certo? Ele pegou uns 5 anos e vai começar a trabalhar independente, então é muito tempo, 1885, então mais uma lei né, para inglês ver. Os ingleses, o que os ingleses pensaram? Poderia falar lá muito, por quê? Era interno, ele ia pressionando, até chegar um certo momento que o povo fala assim, não, infelizmente aqui tem que acabar com a escravidão. Bom, próxima lei, Lei Áurea de 1888. Depois de tanta pressão dos ingleses, o Brasil vai por fim à escravidão. Então tá lá, 1888 determinou o fim da escravidão no Brasil. Então 1888, 12, com mais 20, 32, mais 100 anos, 132 anos que colocou-se fim na escravidão aqui no Brasil. Então é muito pouco tempo, não é, pessoal? Então a gente tem que rever nossos conceitos aí quando a gente pensar nisso aí, né? O preconceito está aí hoje por conta de quê? Por conta disso aqui, ó. A gente tem que entender, né? Eles passaram por muitas coisas ruins. Ah, professor, mas esse povo aí já morreu, agora é outras pessoas. Você pode pensar nisso, às vezes você pensa, não, pô, já morreu, acaba, não tem como fazer mais nada. Porém, e os filhos desse aqui? Imagina, os filhos que foram nascendo, eles tinham condições financeiras para sobreviver? Não tinham. Então eles foram passando por vidas precárias, não é? Eles não tinham muita oportunidade na vida. 132 anos para cá. Então o que vai acontecer? Eles vão passando por coisas assim, né? Por vidas mais de renda baixa. 3. Na sua opinião, a abolição resolveu definitivamente o processo das pessoas negras na sociedade brasileira? Resolveu? A gente percebe que não, né? Você tem que responder. A minha seria o quê? Não, pois acabou a escravidão, mas não veio políticas públicas. O que é? O governo amparar essa população, ó, para amparar e integrar o ex-escravo na sociedade. Então o que vai acontecer? Imagina você está numa corrida, tá aqui, ó. Aí a pessoa sai na sua frente, alguém te segura, você sai na frente para pegar dinheiro, para trabalhar. Depois você vai ter que caminhar. Até você alcançar ele, vai ser muito difícil, não é? Então as oportunidades que o mercado de trabalho dá é complicado, não é? Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, ok. Mas essa galera aqui, infelizmente, ela não teve. Ela teve aí que lutar a vida inteira, né, para ter um lugar ao sol. Então a gente tem que pensar nessas coisas aí. Então quando você vê algum preconceito ou algo, lembra disso. Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar solucionar acabar, né, destruir toda essa vestígios que causem ainda essa questão do preconceito no Brasil, né? E também a gente sabe que não é só no Brasil, né? No mundo inteiro sempre tem pessoas, né, preconceituosas. Beleza? Pessoal, então isso aí é a resolução da 4ª semana, então a gente põe fim no PET 6. Na próxima aula a gente dá início ao PET 7. Beleza? Então, boa correção e até a próxima aula para a gente estar iniciando o PET 7, beleza? Até mais!